Nesse vídeo vamos falar sobre pensão alimentícia. Bem-vindos ao canal Legalmente Fácil, onde descomplicamos o direito de forma fácil e acessível a todos. Pensão alimentícia é o valor pago a uma pessoa para o suprimento de suas necessidades básicas de sobrevivência e manutenção. Apesar da palavra alimentos, o valor não se limita apenas aos recursos necessários à alimentação propriamente dita, devendo abranger também os custos com moradia, vestuário, educação, saúde e transporte. Podem receber pensão alimentícia os filhos e os ex-cônjuges e ex-companheiros de união estável. Caso haja divórcio ou os pais não vivam juntos, o pagamento da pensão alimentícia é obrigatório até que os filhos atinjam a maioridade, 18 anos de idade, ou, se estiverem cursando pré-vestibular, ensino técnico ou superior e não tiverem condições financeiras para arcar com os estudos até os 24 anos. No caso de pedido de pensão alimentícia entre cônjuges e companheiros, é necessário comprovar que esse não possui condições de se sustentar por seus próprios esforços. E isso é justamente para evitar que uma parte se enriqueça ilicitamente, ou seja, às custas dos esforços do outro. A lei exige que aquele que pede alimentos prove completamente o estado de necessidade. Deve-se provar a impossibilidade de trabalhar, tomando em conta a condição de saúde, a idade, a capacidade laboral. Imagina uma senhora idosa que, depois de dedicar uma vida ao cuidado do lar, dos filhos, se encontra divorciada e sem nenhuma fonte de renda. Ainda que ela tenha um curso superior ou uma formação profissional, é muito difícil que ela consiga reingressar no mercado de trabalho e se sustentar. Esse é o caso que provavelmente ela teria direito a alimentos de forma definitiva, ou seja, para sempre. Agora imagina uma senhora mais jovem, que sempre trabalhou e ajudou com as despesas da casa. Após o divórcio ou a dissolução da união estável, será difícil provar que ela necessite que alguém a sustente, já que o próprio trabalho serve para isso. A lei não autoriza que o pagamento de alimentos a uma pessoa custe a ruína financeira e o sustento pessoal daquele que paga. As leis que regulam os alimentos não servem como forma de empobrecer uma parte a favor da outra. O objetivo é claro: aquele que pode mais deve auxiliar aquele que pode menos em seu sustento. Não há um valor ou um percentual pré-determinado como para pagamento da pensão alimentícia. Para o cálculo, são consideradas as possibilidades financeiras daquele que tem a obrigação de pagar e a necessidade de quem receberá o benefício. Para a definição do valor a ser pago a título de pensão alimentícia, recomenda-se a fixação de um percentual com desconto direto em folha de pagamento, mas isso para aquele que tenha um vínculo empregatício formal. A medida assegura que o valor da pensão não fique defasado com o passar dos anos e que o repasse possa realizar-se de forma imediata. Em caso de um novo casamento ou união estável, o ex-cônjuge ou ex-companheiro perde o direito à pensão. No entanto, a nova relação não altera o direito do filho ao recebimento do benefício até que atinja a maioridade ou, se estiver cursando pré-vestibular, ensino técnico ou superior ou não tiver condições financeiras para arcar com os estudos, até os 24 anos. Na hipótese de um novo casamento ou união estável ser daquele que paga a pensão, a nova situação não encerra a obrigação do pagamento do benefício ao ex-cônjuge ou ex-companheiro e ao filho, mas pode, eventualmente, justificar a revisão do valor pago. A legislação atribui ao homem e à mulher os mesmos direitos e deveres no casamento e na união estável. Portanto, recaem sobre cada um as mesmas obrigações quanto ao pagamento da pensão alimentícia. Com isso, se ficar comprovada a necessidade do recebimento por parte do homem e que a mulher tenha a possibilidade de pagar, poderá ser cobrado o benefício. No mesmo sentido, no caso dos casais com filhos, quando a guarda fica sob a responsabilidade do pai.
a mãe deverá pagar a pensão alimentícia relativa ao filho, sempre que tiver condições financeiras para tanto. No caso da modalidade de guarda compartilhada, sendo aquela em que ambos os guardiões possuem a responsabilidade em relação à manutenção de desenvolvimento do filho, isso não exclui a possibilidade de fixação de alimentos. A obrigação de pagar alimentos se dá diante do binômio necessidade e possibilidade de arcar com esse custo. Na guarda compartilhada, ambos possuem a responsabilidade igualitária em relação às despesas do filho. É errado concluir que guarda compartilhada e pensão alimentícia não possuem relação, sendo excludentes. Independente da modalidade de guarda atribuída ao caso concreto, havendo a necessidade comprovada, será possível a fixação de alimentos. Mas caso haja entre os pais equivalência de renda e distribuição dos gastos com a criança, se essa distribuição de gastos for feita de forma igual, proporcionada pela guarda compartilhada, pode ser dispensada a prestação de alimentos para ambos os pais. Nesse caso, fica acordado entre os pais que as despesas que cada um terá com os seus filhos serão iguais, assim como a renda dos pais são equivalentes. A pensão alimentícia tem caráter alimentar, é direito indisponível e irrenunciável. O status de desempregado do genitor ou da genitora não os desonera em hipótese alguma do direito da pensão alimentícia. Concebidos os filhos, aos pais são atribuídos direitos e deveres para com seus filhos, e o dever de prestar alimentos é um deles. O direito a receber pensão alimentícia dos filhos está estritamente relacionado à sua sobrevivência com dignidade. Portanto, o desemprego do genitor ou genitora não é justificativa para eximi-lo do pagamento da pensão alimentícia. Nos casos em que o pai e a mãe não tiverem condições financeiras de arcar com o pagamento da pensão, outros integrantes da família poderão ser acionados como responsáveis, como avós, tios e até irmãos. Mas é importante ressaltar que tal situação deve ser momentânea e tão logo os pais voltem a ter condições de arcar com o pagamento da pensão, reverte-se a responsabilidade pelo pagamento. Mesmo que o filho menor de idade esteja sob a guarda de terceiros, como avós e tios, continua sendo dever dos pais o pagamento da pensão alimentícia aos filhos. Essa pensão pode ser alterada para mais ou para menos, sempre que ficar comprovada uma modificação na necessidade daquele que recebe ou nas condições financeiras de quem realiza o pagamento. Nesse caso, o interessado pode reclamar em juízo, conforme as circunstâncias, a exoneração, a redução ou o aumento do valor da pensão. Isso ocorre por meio de ação revisional de alimentos, ocasião em que devem ser apresentadas e comprovadas as justificativas das partes. O não pagamento de pensão alimentícia pode acarretar algumas sanções ao devedor, entre elas a prisão civil, que pode ocorrer quando o devedor de alimentos citado judicialmente por não ter pago a pensão nos últimos 3 meses anteriores ao ajuizamento da ação não apresenta em juízo justificativa para o não pagamento ou comprovante da efetiva quitação dos débitos. Nessas hipóteses, a prisão civil pode ser decretada por um período de até 3 meses em regime fechado. A penhora de bens, como de dinheiro depositado em conta corrente ou poupança, carros e imóveis, e o protesto, quando o autor da dívida pode ter seu nome negativado junto ao Serasa ou SPC. Se você gostou do vídeo e achou as informações relevantes, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com amigos e familiares que também possam se beneficiar desse conhecimento. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdo de qualidade e ajudando cada vez mais pessoas a entenderem seus direitos. E se você tiver alguma dúvida, sugestão de temas ou questões legais que gostaria que fossem abordadas no canal, deixe nos comentários abaixo. Estamos sempre atentos às suas necessidades e queremos trazer o conteúdo que você realmente procura.
Agradecemos por assistir ao nosso vídeo e por fazer parte da comunidade Legalmente Fácil. Até o próximo vídeo, onde continuaremos descomplicando o direito para você.